Oi, gente! Vem comigo para mais um dia lendo Provérbios. Se você quer ter mais sabedoria em 2025, fica comigo. E hoje, no nosso desafio de leitura bíblica do livro de Provérbios, nós estamos no capítulo 2. Eu não estou lendo o capítulo inteiro. Na verdade, estou escolhendo apenas alguns versículos, na verdade, que de repente saltaram minhas vistas, né? Para eu trazer para vocês. Em casa, você vai ler Provérbios e também vai tirar o seu tesourinho que você achar aí e que chamar a sua atenção. De repente você pode até compartilhar com seus colegas, gravar um vídeo como eu estou fazendo. Quem sabe? Esse desafio não é meu, esse desafio é da Rede Insana. Vou colocar aqui embaixo se você quiser participar. Clica lá, participa com a gente do desafio Provérbios todo dia do ano, tá bom? Então, Provérbios capítulo 2, versículo 1 ao 5, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura prata, o ouro, o celular, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém? Sim, o 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Ontem eu falei sobre alguns versículos do capítulo 1 e várias coisas que a gente vê aqui. Primeiro, é uma carta de um pai para um filho, né? E de fato foi de um pai para um filho, foi de Davi para o seu filho Salomão. Mas como a palavra de Deus, ela é Deus falando com os homens, e veja como o carinho, né, que Deus trata a gente, né? Ele fala: filho, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, se você guardar no seu coração os meus mandamentos, se der ouvidos, porque às vezes não é só aceitar e não dar ouvido. O que é dar ouvido? É fazer conforme, né? E ele fala assim: inclinar o coração para esse discernimento, já me diz aqui, você vai ser uma pessoa diferente. Se você quer ser uma pessoa diferente em 2025, gente, o primeiro ato é dar ouvidos à palavra de Deus. E eu tô sendo bem franca. Eu digo porque eu tenho 43 anos de vida, mais de 30 de evangelho, e eu tenho visto que as minhas decisões voltadas para a palavra de Deus foram o que deram resultado. Porque a Bíblia, volta a repetir, é um manual do ser humano. Se você quer saber o que vai dar certo na sua vida, como é que vai dar certo, o que eu tenho que fazer, siga o que o manual diz. Não é assim? O manual da vida? O manual de tudo. Manual de tudo. Se você quiser saber como é que mexe no seu celular, você vai lá no manual, como é que conserta, como é que deu um defeito. Você vai aonde? No manual. Então, as decisões certas da vida, a gente tem na Bíblia, na palavra, no manual, que é a Bíblia, ok? E você que fala assim: mas como que você sabe, como é que eu vou ter sabedoria, eu só faço coisa errada. Ele está dando aqui a instrução. Se você procurar sabedoria, como se procura prata, e buscar como quem procura um tesouro, se você tiver realmente esse desejo, então você vai entender o que é temer ao Senhor. Você que não tem o temor ao Senhor ainda, mas você quer ter, busque na palavra de Deus, e você vai achar esse temor e achar o conhecimento de Deus. Porque é Ele quem dá a sabedoria. Ele está deixando claro aqui, quem é que está dando a sabedoria? É Deus. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. A Bíblia é Deus falando. Então, quando você lê a Bíblia, Deus deixou a Bíblia para você ter o privilégio de saber o que é que passa na cabeça de Deus. Que é alguém insondável, grandioso. E mesmo que você leia toda a Bíblia, como eu já li várias vezes, você ainda não vai conhecer o suficiente. O que é maravilhoso. Deus é infinito. Porém, se você quiser ter um pouquinho da sabedoria de Deus, Ele deixou. Por isso que às vezes eu acho que a Bíblia é tão rechaçada. Porque é um tesouro escondido. Aliás, vou indicar até um filme, para você que gosta de filme, que fala um pouco disso. Que fala de um tesouro que você guarda e muitos vão brigar por aquele tesouro. Por quê? Porque ali tem um tesouro. Um filme que eu vou recomendar para vocês é O Livro de Eli. Gente, esse é o filme. Ele diz exatamente. Mas eu não vou dar spoiler não, assista e você vai entender depois de ler Provérbios. É um bom livro, um bom filme, desculpa, para você ler, tá certo? E é isso. Gente, se você quer obter sabedoria, se você quer ter, o primeiro passo é buscar Deus para ter o temor a Ele, para conhecer a Ele e ter discernimento.
E é isso que vai lhe guardar. Se você ler mais na frente, você vai ver que é isso que vai guardar você. Muitas vezes você fala assim, mas por que aconteceu tais coisas na minha vida? E que, né, por quê? E aí você vai entender por quê. Porque muitas vezes você tomou decisões erradas, seguindo o seu coração. Eu já falei aqui no capítulo 1, que nós não devemos seguir o nosso coração, porque ele é altamente corrupto. Ué, mas todo lugar, eu assisto um filme, eu assisto uma novela, todo lugar que eu vejo, ouça o teu coração, ouça o teu coração, ouça o teu coração. Mentira, gente, a voz do mundo nunca é a voz de Deus. Minha mãe sempre, aliás, eu tive um pastor que ele dizia assim, a voz do povo é a voz, aí todo mundo diz de Deus, ele não, é do diabo. Porque a de Deus é a palavra de Deus. E às vezes todo mundo está dizendo o contrário. E o que é que tem de errado ouvir o coração? O problema de você ouvir o seu coração é que você não consegue enxergar as pessoas por dentro. Você não consegue enxergar o amanhã. Mas Deus diz que você tem o poder de decidir pelo que é certo. Só que o nosso coração, ele ainda não está totalmente restaurado. A gente ainda está aqui na Terra, né? Então, o nosso coração muitas vezes vai nos enganar. Por quê? A gente às vezes sente, mas não vê quem é o outro, na verdade. Quantas pessoas foram traídas por não saberem com quem estão lidando? Porque não sabiam que pessoas estavam traindo. Mas Deus não. Deus tudo vê. A nossa salvação é que a gente pode ter um Deus que tudo vê. Ouve todas as conversas. A Bíblia diz que Ele ouve tudo, que Ele é onipresente, onipotente, Ele é tudo, Ele vê tudo. Então, quando você segue a Cristo, quando você segue a palavra de Deus, você está debaixo de um guarda que está vendo tudo. Então, quando você está de olho, né, fica lá de olho em alguém, e Deus diz, não é. Ou você lê a palavra de Deus e vê assim, poxa, não é para eu ir. Ou então você tem até só a sua consciência e já diz, não pode ser, né? Por alguns sinais, né? Alguns sinais às vezes são tão claros, mas as pessoas às vezes querem seguir o bandito do coração. Só que a palavra de Deus não diz isso. Ela diz para você seguir a Cristo. Seguir o que a palavra de Deus diz. E ele clama. Ele está aqui parecendo que está clamando. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, se guardar no seu coração, se der ouvidos à sabedoria, sabe como é? Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus e vai ficar tão feliz que vai ter cada livramento na sua vida. Eu vou lhe dizer, porque eu já tive muitos livramentos. Inclusive de pessoas que vinham dizendo com a palavra de Deus. Mas eu olhava assim, não tem a ver com a palavra de Deus. Ele está dizendo em nome de Deus, mas não tem a ver com o que a Bíblia diz. Porque você tem que confrontar. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque muita gente vai vir dizendo que é de Deus. Mas a vida não segue. Ou então até você não conhece a pessoa, não tem como saber da vida, mas o que ela diz não bate com o que a Bíblia diz. Não é com o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Que às vezes, bateu aqui, eu e ela, concordamos em alguma coisa. Só que não bate com a palavra de Deus. Quantas vezes na minha vida, mesmo sendo uma menina criada no Evangelho, mesmo sendo uma menina bem educada, quantas vezes veio coisa na minha cabeça que eu achava, é mesmo, é isso mesmo. Mas depois quando eu fui pra Bíblia eu fiz, caramba, tem nada a ver. Então eu vou seguir a palavra de Deus, sabe? Então siga a palavra de Deus, esse é meu recado, desculpa, falei demais. Que Deus te abençoe e promete pra si mesmo que você vai começar a ler Provérbios, pelo menos para começar a ser um pouco mais sábio. Você aí, que só tem atitudes, que tomou tanta atitude errada na vida e hoje sofre as consequências, escolha mudar, porque você não pode mudar o passado, mas você pode mudar daqui pra frente. Que tal? Beleza? Entra comigo nessa? Então vem comigo e Deus te abençoe. Amém?